Oi, povo, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos aprender um pouco hoje sobre a produção de texto no gênero textual relato pessoal, tá? O que, o que vem a ser relato? Relato é um fato onde eu vou contar oralmente ou pela escrita, ok? Então, vamos aprender um pouco sobre o relato pessoal. O relato pessoal é uma modalidade textual, no que diz respeito ao gênero textual, né? É relato, tá? Que vai apresentar uma narração de um fato ou acontecimento marcante da vida da pessoa, certo? Nesse tipo de texto, a gente pode sentir a emoção, né? E os sentimentos expressos pelo autor. Ou seja, a gente vai ter a questão subjetiva do autor, ok? Ainda que sejam textos que possuem a mesma função comunicativa, ou seja, relatar um episódio relevante da vida do protagonista, o narrador, os relatos podem surgir de maneira oral ou escrita, ou seja, ele pode ser falado ou escrito, tá? Enquanto no relato oral notamos a presença da oralidade como uma linguagem mais descontraída, ou seja, uma linguagem mais relaxada, né? Como que você pode ficar mais à vontade, né? No relato escrito, a linguagem é utilizada segundo as normas da língua padrão. Ou seja, você não pode botar gírias, você não pode botar jargões. Ou seja, você tem que colocar norma padrão. Não pode fugir dela, certo? Pontuação, ortografia, tem que ser bem feito, ok? É possível que um relato oral seja transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala. Ou seja, a partir do momento que a fala do protagonista é desenrolada no relato oral, ela pode ser transcrita, certo? Agora, claro que você vai ter que ter todas as normas padrões da língua, ok? Características. Sempre vai ser um texto narrado em primeira pessoa, tá? Até porque ela vai narrar a sua própria história, tá? Verbos no presente e grande parte no pretérito. Porque não é um fato que aconteceu, né? Então, quando a gente vai relatar algo, ou aconteceu, que na maioria das vezes é isso que acontece, ou um fato que está acontecendo, tá? Caráter subjetivo, ou seja, é algo que vai expressar os sentimentos, tá? Experiências pessoais, geralmente são experiências, né, que a pessoa teve ao longo da vida e que foram importantes, tá? Presença de emissor e receptor, ou seja, eu preciso que tenha o emissor, que é o narrador, a pessoa que vai relatar a história, e tenho que ter o receptor, que é aquele que vai ouvir a minha história, ok? Vamos fazer um relato pessoal. Primeiro precisa ser de um título, né? Não, ainda que não seja necessário em todos os relatos, mas você precisa ter um título, porque você precisa ter um tema que vai ser abordado, tá? Já o tema é importante delimitar, ou seja, é importante ter o tema. Pode ser um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma superação, ou até mesmo uma história triste, ou seja, um acontecimento que lhe marcou, tá? A introdução precisa ter as principais ideias, onde é possível encontrar o local, o tempo e os personagens que estavam naquela determinada situação, ok? Já o contexto, onde vai se passar o relato. Qual é o ambiente que vai se passar o trabalho? O relato, tá? Personagens. Tem que se observar quantas pessoas estão envolvidas, tá? E como é que elas vão ser mencionadas nesse texto. Ou seja, se elas vão ser relevantes para a situação que você vai contar, certo?
Já o desfecho, você vai apresentar a sequência dos fatos que aconteceu, mas você vai dar um desfecho a ele, sendo triste ou não, né? Dependendo do relato que você vai contar. Aqui é um exemplo de um relato pessoal de uma artista plástica pernambucana chamada Marta Cavalcante, tá? E que veio para Pernambuco, né, muito jovenzinha, tá? Meu nome é Marta Cavalcante Pop, nome de casada. Eu nasci no dia 16 de abril de 1940, no Rio de Janeiro. Meus pais se chamam Carmen Cordeiro Cavalcante, de Pernambuco, e Fernando de Lima Cavalcante, que são também de Pernambuco. E minha família toda é de Pernambuco. Eu é que nasci aqui por acaso, tá? A família da minha mãe é Pernambuco, mas ela tinha origens mais ancestrais, cearenses. Mas a família toda era de Pernambuco. E do meu pai, o meu pai era de uma família de usineiros pernambucanos. E eles, quando vieram aqui para o Rio, quando saíram de Recife, vieram para o Rio para tentar uma nova vida. Nunca tive muito contato com os meus avós, por causa das idades. Minha relação era muito íntima, muito ligada aos meus pais. E quando eu fiz mais ou menos 8 anos, desde 6 anos de idade, que maior prazer sempre foi desenhar. Eu comecei a aprender a pintar com uma pintora impressionista brasileira chamada Georgina de Albuquerque. Ou seja, a inspiração dela foi Georgina de Albuquerque, né? Quando eu fiz 17 anos é que eu fiquei muito interessada a fazer belas artes. E sempre tive muito apoio dos meus pais em relação a isso. Meu pai era um desenhista, desenhava muito bem. A minha mãe, ela bordava, costurava e também tinha muito talento para desenho. Eles sempre foram muito ligados a essa parte artística. Ou seja, a experiência de vida dela foi contar a história dela, né? E a inspiração dela para começar a fazer artes plásticas, né? Que foi através de uma pintora impressionista, Georgina de Albuquerque, e seu pai que desenhava e sua mãe que costurava. Ou seja, ela uniu o útil ao agradável e começou a fazer artes plásticas, tá? Vamos para uma síntese do capítulo, para a gente entender melhor, certo? O relato pessoal, gênero textual, utilizado para registrar as experiências pessoais. Ou seja, as minhas experiências pessoais, as suas experiências pessoais. Ou seja, é para relatar um fato, um acontecimento que você está presente, tá? Apresenta elementos da narrativa, ou seja, elementos de texto narrativo, como narrador, tempo, espaço, personagens e ações, tá? Se é narrativo, vai ter essas nomenclaturas, tá? Divide-se em apresentação do fato, que é a introdução, desenvolvimento e desfecho, tá? Caracteriza-se pelo uso da primeira pessoa, por verbos predominantemente no passado. Predominante não quer dizer que seja sempre, tá? Mas é predominante, ou seja, a maioria deles vai haver, tá? O verbo no passado, ok? E pelo predomínio da função emotiva da linguagem, ou seja, os sentimentos e as expressões do emissor, ou seja, do narrador, vão estar sempre presentes, tá? E a linguagem pode ser formal ou informal, ou seja, uma linguagem mais pela norma culta, né? E a linguagem informal é uma linguagem como eu falo com os meus amigos, tá ok? Então, o exercício desse assunto tá no módulo 1, capítulo 1 da página 48, 49 e 50, tá? A gente vai responder esses exercícios. Eu vou fazer uma live com vocês pra gente tirar as dúvidas sobre esse exercício, tá? E eu quero ver algumas respostas de vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.